Beleza, vamos lá então, dia 19 de agosto de 2025, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2. Já vai chegar para vocês aí a tela do meu computador. E vamos fazer recapitular o que a gente fez nas primeiras aulas e entender quais serão nossos próximos passos. Nós fizemos esse projeto de banco de dados para uma rede de cinemas. Teoricamente, essa rede de cinemas pode ter unidades espalhadas pelo Brasil, e nós colocamos aqui uma tabela de estados. Os estados têm as cidades, nas cidades têm os cinemas. Aceitar, deixa eu ver. Uai, não tem nenhum pedido aqui, não. Que sala que você entrou? Vê se está CTIT BD2 ou LP1 lá embaixo. Canto esquerdo. Pega no grupo do WhatsApp, lá tem. Porque não chegou nenhum pedido aqui para entrar na sala, não. Digita de novo aí que dá certo. Bom, então nós temos os estados que têm cidades, as cidades têm os cinemas têm as salas. Aí, cada sala de cinema vai ter um filme em cartaz em determinado horário. Então, olha só, essa tabela aí em cartaz, ela fala qual filme está em cartaz, em qual sala, em qual horário. Deu certo agora, né? E para cada horário, a gente vende os ingressos. Quando eu falo do horário, eu sei exatamente qual é a sala, qual é o filme. Se eu sei qual é a sala e qual é o filme, se eu sei qual é a sala, eu sei qual é o cinema. Se eu sei qual é o cinema, eu sei qual é a cidade. Se eu sei qual é a cidade, eu sei qual é o estado. Esse é o banco de dados que nós projetamos. Esse banco de dados, nós geramos um código que está aqui em arquivo texto. Deixa eu dar uma aumentada na fonte aqui para a gente visualizar melhor. E aí, nós criamos esse banco de dados. Nesse arquivo texto, eu fiz uma separação. Nesse arquivo texto, nós temos os comandos create table gerados pelo Workbench. E, além de criar as tabelas e relacionamentos, nesse arquivo texto também, eu coloquei os comandos para inserir estados e também para inserir filmes. Então, esse arquivo texto que eu tenho aqui, eu vou, inclusive, compartilhar ele com vocês novamente no grupo do WhatsApp, tá? Eu quero que vocês usem esse arquivo aqui antes de testar o código que vocês criaram para alimentar esse banco de dados. Então, eu vou repetir o processo. Vou pegar aqui, ó, no painel de controle, na minha conta do Data Center. Vou entrar aqui em banco de dados e do banco de dados eu vou para PHP-MyAdmin. Dentro do PHP-MyAdmin, nós temos o banco de dados cinema, que eu já tinha criado aqui, mas eu vou apagar tudo e vou rodar aquele código novamente, tá? Então, eu vou selecionar todas as tabelas e com essas tabelas selecionadas eu vou mandar eliminar. Ele vai tentar, vai dar alguns erros em função do relacionamento, da integridade entre as tabelas. Aí eu vou repetir esse processo aqui até eu conseguir eliminar tudo, tá? Ele vai eliminando na medida do possível, em função da integridade, do relacionamento entre as tabelas, até um ponto que eu consigo efetivamente eliminar todas as tabelas, e aí o banco de dados fica vazio. Vamos ver, eliminar, sim, pronto, banco de dados vazio, ó. Não tenho nada no meu banco de dados cinema. Então, agora, eu posso pegar esse meu arquivo que cria as tabelas e insere estados e filmes,
copiar todos esses códigos, colar na aba SQL, Ctrl V, e mandar executar. Pronto, processou com sucesso. Se eu voltar aqui, ó, eu tenho todas as tabelas criadas novamente, e percebam que eu tenho 27 estados cadastrados e 12 filmes cadastrados. As outras tabelas estão todas vazias, certo? Bom, então... se eu clicar aqui, então, na tabela de estados, eu vejo a lista de estados. Se eu clicar aqui na tabela de filmes, eu vejo os filmes cadastrados. Então, para esse banco de dados, eu já entrego ele pronto para vocês com estados cadastrados e com filmes cadastrados. A missão de cada aluno naquela atividade que eu deixei foi: cada um ficou responsável por um determinado estado. Para aquele seu estado, você cadastra as cidades. Depois das cidades, você cadastra os cinemas as salas, as salas em cartaz, horários e ingressos. Eu fiz isso, e eu fiz isso aqui, ó. E aí eu vou mostrar o que vocês teriam que ter feito também. Muitos fizeram errado, fizeram incompleto. E eu vou dar mais uma última oportunidade hoje para que quem não fez faça esse troço direito. Bom, então o que significa? Ó, esse aqui é o arquivo que eu fiz. Deixa eu dar uma melhorada aqui na visualização. Se couber tudo numa linha só, é melhor. Aí, pronto. Então, o que cada aluno tem que fazer? Bom, eu fiquei responsável pelo estado de Minas Gerais. Então, cada um deve cadastrar 10 cidades do seu estado. O estado foi passado pelo professor, né? Eu passei o estado de cada um. Aliás, está lá no grupo do WhatsApp, né? Lá no grupo do WhatsApp, eu coloquei o estado de cada um. Então, se você não sabe o seu estado, vai lá, confere e cria o comando insert para 10 cidades do estado que você foi contemplado. Aí eu fiz o meu aqui para Minas Gerais. Lembrando que eu fiquei com o código 11. Eu fiquei com o código 11 para mim, certo? Qual que é o seu código? Seu código, ó, é os 2 últimos dígitos da sua matrícula, contando o dígito verificador. Então, você olha a sua matrícula na lista de presença e pega os 2 últimos números. O Alexandre é 22, o Arthur é 20, a Elaine é 34, o Felipe é 23, o Flávio é 24, o Gustavo Henrique é 37, o Gustavo Pereira é 39, o João Vitor é 35, a Luciana é 50, a Maria Júlia é 48, o Matheus é 18 e o Pablo é 36. 36? 36. Então, esse é o código de cada um. Para que esse código é importante? Porque na hora de definir o ID das linhas que você vai inserir em cada tabela, o ID tem que ser diferente. Então, se o meu é 11, na hora de cadastrar as cidades, eu coloco o meu ID 11 mais um número sequencial. Então, ficou 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 e 1110. 10 cidades. Então, repetindo, pegue o seu ID, que é os 2 últimos números da sua matrícula, e faça esse troço direito, porque chegou quase tudo errado para mim. Então, eu cadastrei aqui 10 cidades. Beleza. Para cada cidade, eu vou criar... Bom, na realidade é o seguinte, agora eu tenho que criar 15 cinemas. Tem cidade sem cinema e tem cidade com 1, 2, 3 ou mais cinemas. Então, eu tenho que pegar 15 cinemas e distribuir dentro das 10 cidades que eu criei. O que eu fiz? Aqui, ó. Os IDs. Os IDs que eu dei para cada cinema. Ó. Foi 1101, 1102 até 1115. Seguindo a lógica que eu falei. Se o meu código é 11, eu vou usar o número sequencial de 01 até 15, né?
E aí eu criei, ó, Cine Alpha, Cine Beta, Cine Gama, Cine Delta, Cine Epsilon. Na realidade, eu usei uma IA para fazer essa porcaria aqui. E a IA foi até um ponto que ela falou, não dou conta mais. Falei, então, se você não dá conta, deixa que eu termino. Aí, eu escolhi aqui, ó, o código das cidades onde vai estar cada cinema desse. Então, por exemplo, o Cine Alpha, ele está na cidade, ó, cidade 1105. Cidade 1105 é Esmeraldas, Minas Gerais. Então, o Cine Alpha está na cidade de Esmeraldas, Minas Gerais. Cine Beta está na cidade 1102 e assim sucessivamente. Você vê que a cidade 1102 tem 2 cinemas, a cidade 1109 tem 2 cinemas, a cidade 1103 tem 2 cinemas, 1108 tem 2 cinemas, 1101 tem só um cinema, e assim sucessivamente. Algumas cidades, obviamente, ficaram sem cinema. Bom, depois de criar 15 cinemas, eu tenho que criar as salas para esse cinema. Não existe cinema sem nenhuma sala. Então, cada cinema que eu criei, que são 15, se eu tenho 15 cinemas, para cada cinema desse eu tenho que criar uma sala, ou 2 salas, ou 3 salas, ou mais salas. Então, como é que eu criei? Eu vim aqui, ó, eu peguei o ID, mais uma vez, o ID 1101, 1102, 1103, até eu criei 56 salas, ó. Criei 56 salas. Então, por exemplo, o cinema 1101, ó, código do cinema 1101. O cinema 1101 é o cinema Cine Alpha, que está na cidade Esmeraldas, tá? Então, esse cinema 1101, ele tem 3 salas. Ele tem a sala 1, a sala 2 e a sala 3. A primeira sala tem capacidade para 109 pessoas, a segunda sala 146 pessoas e a terceira sala para 157 pessoas. E assim foi feito também para os outros cinemas. O cinema 1102 tem 5 salas, o cinema 1103 tem 3 salas, e assim sucessivamente. Ó. Eu posso até mostrar para vocês aqui como é que eu usei o chat GPT para gerar esse código, até onde ele falou que não dou conta mais. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui, se eu já paguei isso. Depois eu mostro. Enquanto é irrelevante. Beleza, então depois que eu criei as salas de cinema, ó, eu gerei aqui 56 salas de cinema. Beleza. Aí eu preciso criar o em cartaz. O que é o em cartaz? Colocar filmes em cartaz nos últimos 5 anos, pelo menos um filme em cada sala. Se eu tenho 56 salas de cinema, no mínimo, um filme em cartaz para cada sala dessa. Tá? Então, vamos ver. Olha o ID novamente. O ID 1101, 1102. O ID de todas as tabelas vai ser o seu código e o número sequencial de 01 até onde precisar, tá? Então, na sala 1101, eu coloquei o filme 5 em cartaz do dia 25/4 de 2025 até o dia 8/6 de 2025. Então, na tabela em cartaz, eu coloquei esse filme em cartaz nesse período de datas. Depois, na mesma sala 1101, eu coloquei o filme 10 em cartaz do dia 27 de dezembro de 2024 até o dia 29/1 de 2025. E assim foi feito. Vamos ver aqui, ó, quantos em cartaz foram gerados. Nesse ponto aqui, a IA ajudou um pouquinho. Não tenho certeza se ela fez certo, mas ajudou um pouco. Até que ela ficou doidinha e falou, não dou conta mais, não estou te entendendo mais não. Então tá bom. Não, 14? 13?
Aí ele já gerou um ID errado aqui. Esse ID aqui vai ser problema para mim. Porque o que aconteceu? A IA fez errado aqui, ó. Eu falei que era para gerar o número 11 mais um número sequencial. Só que quando ela chegou no 1199, ela partiu para 1200, em vez de fazer o 1100, né? 1100, 1101, etc. Então, eu vou ter que corrigir isso aqui, senão vai dar BO. Quem é o 12? Tem alguém que é 12? Deixa eu ver. 22, 20, 34, 23, 24, 37, 39, 35, 50, 48, 18 e 36. Então, já que não tem ninguém com 12, depois eu vou corrigir isso aqui. Melhor, né? Fica no padrão. Ó, depois do 1299 ela passou para 300 e assim foi. Então, ela cadastrou aqui bastante. Colocou muitos filmes em cartaz para mim. Vamos ver até quanto que foi. Até o 529 tira 100, ou seja, foram mais de 400 filmes em cartaz que foram gerados para mim. Certo? Em datas aleatórias nos últimos 5 anos, igual eu pedi para a IA fazer para mim. Então, beleza, tá aqui tudo cadastrado. Agora, para cada filme desse que está em cartaz, ela tinha que gerar para mim os ingressos. E aí, ó, aliás, tem que gerar os horários. Então, por exemplo, vou pegar o primeiro não, né? O primeiro está lá atrás. Mas, ó, o filme 1101, ele ficou em cartaz às 21 horas. Quando? De que data? É só pegar lá o em cartaz 1101. Deixa eu pegar o em cartaz 1101 aqui. Em cartaz, aqui, ó. Vou dar uma copiada nele aqui só para usar ele de exemplo, tá? Então, ó, só para a gente entender o que foi feito aqui, ó. Isso aqui, ó, é o em cartaz. Então, tem o filme, vamos lá, recapitulando, o filme 5, ó, filme 5, na sala 1101. Ele ficou em cartaz de 25/4/2025 a 8/6/2025. E ele ficou, um dos horários que ele ficou em cartaz nesse intervalo de data foi às 9 da noite. Então, esse em cartaz 1101, ó, em cartaz 1101. Esse em cartaz 1101, ele ficou no horário das 21 horas de 25/4/25 a 8/6/25. Ok? Para vocês entenderem como é que é o processo. Aí, o que aconteceu aqui? A IA gerou para mim os horários que esses filmes ficaram em cartaz. Então, ela foi pegando os filmes, ó, aliás, desculpas, os em cartaz, né? E para cada em cartaz que ela colocou no intervalo de data, ela gerou para mim aqui um horário. E aí tá 15/19, 15/19, 15/19, só gerou 15/19? Essa IA também às vezes é meio burrinha. Para ela gerar números aleatórios entre 15 e 19. Aliás, entre 15 e 21. Ela gerou 15, 19, 21, 15, 19, 21, 15. Tá bom. Ficou ruim, não. Beleza. Então, a partir do momento que eu tenho os horários, aí tem que criar os ingressos. Aí os ingressos para cada horário de filme, vai ter horário que não foi ninguém, 1, 2 ou mais ingressos. Então, para cada horário que foi criado, você tem que vender os ingressos. Então, aqui isso foi feito, ó. Para o horário 11h46, foi gerado o ingresso 1101 no valor de R$ 16,46, na data de 26/4/2024. Agora que nós vamos ver se essa IA é inteligente mesmo, eu falei para ela que o ingresso tem que ser gerado para um horário, uma data aleatória dentro do período que o filme está em cartaz. Então, vamos lá, vamos raciocinar aqui. Eu estou falando do horário 11h46. Vamos pegar o horário 11h46. O horário 11h46 está aqui, ó. O horário 11h46 é às 19 horas. Ok. O horário 11h46
ele é do Em Cartaz 11h46 também. O horário 11h46, deixa eu pegar aqui, tá lá em cima, né? 11h46. O horário 11h46, 11h46, 11h46. 11h46 está aqui, vou copiar. O Em Cartaz 11h46. Volta. Opa, aqui. É aqui que nós vamos analisar se esse troço tá bom. Ó, o Em Cartaz 11h46. Ele foi feito no horário 11h46 também, o horário 11h46. Eu vou separar esses aqui mais para a gente conferir. Eu não fiz essa conferência quando a IA gerou esses dados para mim. Gerou esses comandos, né? Então, vamos conferir aqui, ó. A IA gerou o ingresso para o horário das 11h46. O horário das 11h46 é às 19 horas. Perfeito, até aí tudo bem. A IA gerou isso no dia 26/4/2024. E aí, esse Em Cartaz 11h46, ele está entre 9 de março de 24 e 10/4 de 24. Então, a IA foi burrinha. Por que ela foi burrinha? Porque ela vendeu o ingresso no dia 26/4 de 2024 para um filme que ficou em cartaz de 9 de março a 10 de abril. Se o filme saiu de cartaz 10 de abril de 24, como é que ela me vende o ingresso no dia 26/4 de 2024? Viu a bobagem? Essa é a IA que vai dominar o mundo. Bom, esse banco de dados aqui, a integridade não ficou bom. Eu poderia colocar no banco de dados uma regra. É possível programar isso. Quem sabe mais no final do semestre, se a gente tiver um tempinho e eu lembrar mais pro final, eu mostro a vocês como criar regra desse tipo aqui, ó. Na hora que acontecer o insert, gente, nossa, isso é tão legal. Mas eu só vou ensinar programação para vocês de banco de dados lá no finalzinho. Quem tem memória boa aí, me lembra, lá no último mês de aula? Nós vamos pegar esse banco de dados, nós vamos criar uma regra que se tentar vender um ingresso numa data que o filme não está mais em cartaz, o banco de dados recusa. E aí o programador que trate isso no algoritmo lá com a mensagem de erro que o banco de dados devolve. Certo? Bom, isso prova que eu vou ter alguns dados aleatórios aqui, mas esses dados eu não posso confiar 100% da qualidade deles, porque, infelizmente, o ChatGPT não conseguiu fazer o negócio do jeito que eu pedi para ele. Certo? Mas sabendo que não está 100%, na hora que a gente for testar esse banco de dados, a gente avalia, tá? E aí, o ChatGPT gerou esses ingressos para mim aqui, ó. Ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou rodar isso aqui do jeito que tá? Então, vamos lá no banco de dados. Eu vou liberar para vocês que vocês repitam isso e façam isso aí na conta de vocês, tá? O que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar para vocês esse arquivo novo aqui, ó. Esse arquivo, que é o arquivo que você cria o banco de dados e insere estados e filmes. Igual eu acabei de demonstrar e fazer para vocês. Fiz aqui, ó. Tá vendo? Rodei e eu tô com um banco de dados aqui, ó, que tem só estados e filmes. Esse banco de dados foi criado a partir desse arquivo aqui que eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo de WhatsApp da turma. Esse arquivo se chama BD Cinema Tabelas Estados Filmes. Esse arquivo texto tem o comando para criar as tabelas e inserir estados e filmes. Ok? Depois que vocês rodarem esse arquivo na conta de vocês, aí vocês vão pegar o de vocês, que era para vocês terem criado, e o meu, no caso, é esse aqui, ó, selecionar, copiar, vai lá no banco de dados, abre uma aba no SQL, cola tudo aqui e cola, ó. O meu deu mais de 1000 linhas, ó. Eu vou corrigir esse arquivo meu depois, porque como vocês já viram, ele está com bug. Com bug porque foram gerados códigos errados.
Deixa eu ver se ele vai rodar. Rodou. É isso que vocês têm que fazer. Eu peguei arquivos de muitos alunos que me mandaram, tentei rodar, deu erro. Se deu erro, pelo amor de Deus, você nem testou esse troço? Digitou o arquivo texto lá e mandou? Então hoje é o último dia para vocês consertar esse trem de vocês aí, que se não consertar vai ficar sem. Certo? Então, recapitulando. Ó, vou fazer de novo. Vou pegar o banco de dados. O banco de dados cinema. Vou apagar tudo. Eliminar. Não consegue apagar tudo de uma vez por causa dos dados da integridade. Depois eu vou falar disso de novo. Pedi já para vocês assistirem uma aula disso, mas eu vou explicar de novo depois. Vou limpar esse banco de dados aqui, eliminar todas as tabelas. Poderia apagar o banco e criar o banco de novo, mas eu acho que isso é mais fácil, tá? Ó, banco de dados vazio. Estou aqui na estrutura do banco de dados, não tem nenhuma tabela. O que eu vou fazer? Vou pegar o arquivo que o professor vai disponibilizar no grupo do WhatsApp. Esse arquivo se chama BD Cinema Tabelas Estados Filmes. Copio todo o conteúdo dele. Depois, vou na aba SQL, roda esse comando, executar. Pronto, não deu erro nenhum. Olha que lindo. Se eu voltar aqui na estrutura, eu vejo todas as 8 tabelas com 27 estados cadastrados e 12 filmes cadastrados. Todas as outras tabelas estão com 0. Aí que vocês vão pegar o arquivo de vocês, que vocês vão criar usando essa regra que eu expliquei. Vou repetir. Ó, você vai criar as suas 10 cidades usando o seu código, os últimos 2 números da sua matrícula, mais o número sequencial 01, 02, 03, etc. Depois que você criar 10 cidades, você vai criar 15 cinemas. Igual está explicado aqui, ó. Eu criei 15 cinemas. Tem cidade com 2 cinemas, cidade sem cinema e cidade com 2, 3, etc. Para cada cinema, se tem cinema, tem que ter no mínimo uma sala. Então você cria uma sala para um cinema, outro cinema com 2 salas, outro cinema com 3 salas. Aqui, ó, tem um cinema com 3 salas, outro cinema com 1, 2, 3, 4, 5 salas nesse cinema. Esse outro cinema tem 3 salas. Você cria as salas para os cinemas. Depois de criar as salas, você vai colocar os filmes em cartaz, como eu já expliquei. Então, o ID sempre faz o mesmo processo. Você fala qual é a sala, qual é o filme e a data de início e término que esse filme vai ficar em cartaz lá. Depois que você criar o em cartaz, você vai filme em cartaz para chuchu. Criar os horários. Para cada filme que está em cartaz, no intervalo de data específico, você fala assim, então aquele filme que está em cartaz 11:01 ele é no horário das 9 da noite. Aí você cria os em cartaz, os horários, né? Criou os horários. Depois de criar os horários, o próximo passo é vender os ingressos para esses horários. Então, para cada horário que você criou, para esse horário, foi vendido um ingresso nesse dia, nesse preço. Para esse horário aqui, foi vendido um ingresso nesse preço, para essa data, e assim sucessivamente. Aí você vai cadastrar lá mais trocentos ingressos. Alguma dúvida? Então, beleza. Vou liberar a vocês para que vocês façam esse procedimento que eu acabei de fazer. Ó. Copio aqui o meu código que eu digitei, né? Depois de rodar o código base que eu vou mandar no WhatsApp, que tem só 27 estados e 12 filmes, o resto das tabelas estão vazias, você vai rodar o seu código que você fez no seu arquivo texto para as cidades do seu estado, usando o seu ID, que é os 2 últimos dígitos da sua matrícula. Vou colar o meu aqui, ó, 1080 e poucas linhas, e mandar executar, e ele processa tudo lindamente, sem dar nenhum erro. Olha que maravilha. Se eu voltar aqui na estrutura, eu vejo que agora ficou 10 cidades, 15 cinemas, 427 em cartaz, 27 estados, 12 filmes, 50 horários, 500 ingressos e 56 salas. Oi. Dúvidas?
Então vamos lá, mãos à obra. Pega o arquivo seu, corrige, faz ele direito e me manda outra cópia até o final da aula de hoje. Aqui? Aqui no final. Você tem estado? Você não tem um estado para você fazer essa atividade no WhatsApp. Vou te dar um estado de presente agora. Eu vou copiar lá a mensagem no WhatsApp e replicar ela novamente.